Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog. Então, ontem eu também gravei o vlog e disse-vos que iria passar o dia de hoje, a maior parte dele aqui na cozinha, porque tenho algumas coisas para fazer e não menti. Até estou a começar mais tarde que aquilo que eu queria, porque andei por aí por casa a fazer umas coisas e agora já são assim tipo umas 9h30 a passar. Mas preciso realmente fazer algumas coisas, incluindo pão de forma para torradas. E eu tenho feito diferente, então decidi que vou mostrar-vos aqui ao pormenor. Porquê que eu tenho feito diferente? Porque eu fazia ou o pão de multissereais, que normalmente é aquele que o Bruno levava nas sandes para o trabalho, não é? Para o lanche também há dele, ou fazia o totalmente de farinha de trigo branca para as nossas torradas. Ultimamente eu tenho feito com um bocadinho de farinha integral, ou seja, a maior parte continua a ser de farinha branca para pão, e depois coloco então ali 80 gramas de farinha de trigo integral e ele tem ficado muito saboroso, então é o que eu vou fazer hoje e aproveito para vos mostrar aqui também no vídeo. Depois, há outras coisas que eu quero fazer, vou fazer bola de carne com pota de frutos vermelhos, porque a que eu tenho no frigorífico está mesmo a terminar, eu não gosto de deixar terminar assim, já faço. Até porque amanhã é feriado e senão depois, quinta-feira, sou capaz de não ter e é uma chatice. Então é isso, bora lá, vamos começar a preparar as coisas, pôr a batedeira a trabalhar. Hoje a batedeira vai trabalhar bastante, o forno também, então vamos lá, vamos lá. Então, vamos começar pelo pão de forma, porque tenho que amassar ali durante 10 minutos na batedeira. Então o que é que eu tenho andado a fazer? Eu ponho aqui 420 gramas de farinha de trigo normal, aquela que vocês sabem que eu uso para fazer pão. Há dois tipos de farinha que eu costumo comprar para fazer pão, ou a da Mercadona, que é farinha de força, ou a do Continente de trigo alentejano. Tanto uma como a outra são ótimas e fazem pães muito bons. Então, depois, o que é que eu coloco? Eu completo as 500 gramas de farinha com a farinha de trigo integral. Esta aqui eu lembro-me que comprei na Mercadona, mas obviamente vocês também encontram noutros sítios. E eu vou pôr assim. A minha está a acabar, por isso vou ter que sexta-feira comprar. Pronto, a nível de farinhas é isto. Depois eu coloco sempre um pouquinho de açúcar. Quem aqui já viu as minhas receitas de pão de forma sabe que eu coloco sempre um pouquinho de açúcar, ajuda na textura do pão de forma, então eu coloco. Tenho aqui cerca de 20 gramas de açúcar, vou já pôr a colher de chá de sal, para não me esquecer. E o fermento, eu estou a usar estas saquetas da Mercadona, mas agora até tenho ali um fermento que eu comprei na Cercaf, que é avulso, fica bem mais barato e eu também vou começar a utilizar. Vocês podem pôr entre 7 a 10 gramas deste fermento. Pronto, vou pôr ali. Ok. Agora, água. Líquidos, isto leva 280 gramas de líquidos. Eu vou começar por pôr água, 140 gramas. E completo com o leite até formar as 280 gramas. Às vezes, quando estou a amassar este pão de forma, ele pode precisar ali de mais uma colherzinha de sopa de água, porque a farinha de trigo integral pode absorver mais líquidos e então realmente ser necessário, mas eu prefiro colocar as 280 gramas e depois, se necessitar, então enquanto a massa eu coloco. E leva também 30 gramas de azeite. Pronto, não é muito diferente da receita que normalmente eu faço de pão de forma e que já vos trouxe aqui em inúmeros vídeos. A diferença está então na farinha de trigo integral que eu acrescento, porque traz mais fibras. Eu acho que realmente fica saboroso e acaba por ser uma forma melhor de começarmos o dia, não é? Com um pouquinho mais de fibras. Então tenho feito desta forma e temos gostado bastante, e tenho feito igual também para o Bruno levar nas estantes, como eu vos disse, e ele também tem gostado. O pão de forma fica super fofinho porque não é uma quantidade muito grande de farinha de trigo, então o pão de forma fica na mesma muito fofinho, muito leve.
Vocês sabem que o trigo integral, ou qualquer cereal integral, tem tendência a ser mais pesado. Mas aqui, como a quantidade não é muito grande, acrescenta fibras, mas sem ser demasiado pesado. Pronto, vai à batedeira e amassa durante 10 minutos. Quem não tiver pode perfeitamente fazer à mão, já sabe, tem que trabalhar muito bem os braços e amassar muito bem a massa até ficar lisinha. A massa do pão de forma já está. E, entretanto, eu também aproveitei para amassar ali uma massinha de pão tradicional. Terminei a farinha de trigo integral que tinha aqui, mas era muito pouquinha, não vai fazer grande diferença, eram mesmo só ali umas 40 gramas. Mas eu queria também tirar o conteúdo todo do frasco para poder lavá-lo e depois, sexta-feira, já repor. Então foi por isso que eu também a terminei. Mas normalmente também costumo pôr ali umas 80, 100 gramas de farinha de trigo integral no pão tradicional e tem ficado muito bom. Outra coisa que podem fazer também é usar farinha de centeio integral, que também fica muito bom. Não usem uma quantidade muito grande porque tem um sabor assim mais amarguinho. Se não gostarem muito, já sabem que vai-se notar. Pronto. Pus aqui numa taça com azeite e agora vamos deixar levedar. A outra massa está a descansar durante 30 minutos para eu depois fazer as dobras, porque é uma receita desse género. Então esta vai para lá. Falei-vos no vídeo de compras do supermercado, no vlog de sexta-feira, que esta semana eu queria fazer bolas de carne. E vou fazer, comprei as carnes, não é? Comprei o fiambre, o bacon e o chourição, que normalmente é aquilo que eu uso para fazer o recheio da bola. Há aqui receita no canal, aliás, mais do que um vídeo até, com a minha receita de bola de carne, feita desde o zero, mas eu hoje vou usar um atalho. E eu já vos falei algumas vezes e mostrei até no vídeo que eu recebi uma caixa mistério da Sercaf e eles têm este preparado para bola de carne, então eu vou experimentar. Eu até tenho algumas ideias para este preparado, por exemplo, em vez de bolas de carne, fazer lanches com ele, experimentar fazer alguma coisa doce até com esta massa, mas primeiro eu vou fazer realmente a tradicional e depois mais para a frente até talvez experimente fazer então alguma coisa diferente. Pronto, não vou mostrar aqui no vlog, está bem? Porque isto é uma parceria que eu tenho para o Instagram, então eu vou gravar para o Instagram, mas vou realmente utilizar este atalho para fazer as bolas de carne desta vez. Se vocês quiserem fazer bolas de carne em casa e não quiserem comprar, é assim, vocês podem comprar online na Sercaf, eles enviam para todo o país. Mas se vocês não quiserem e quiserem fazer a minha receita tradicional, eu vou deixar ficar o link na descrição, está bem? Mas fica também o link para o perfil deles no Instagram para vocês poderem também conhecer e segui-los. Eles são uns queridos, são uns amores. Pronto, isto não é um produto que eu costumo utilizar diariamente, mas é uma parceria que eu tenho com eles e também estou a abrir os meus horizontes, a experimentar coisas diferentes e é uma coisa que eu também gosto de fazer. Então ficam aqui as duas alternativas, ok? Se vocês quiserem fazer a minha receita tradicional, o link vai ficar na descrição deste vídeo. Se vocês quiserem experimentar, é só comprar na Sercaf. Isto é super fácil, é só juntar o preparado com fermento e água. É só isso. E amassar na batedeira também durante ali uns 10, 15 minutos até ficar uma massa bem lisinha. Então, com a massa das bolas, eu fiz duas. Eu fiz exatamente como costumo fazer com a minha receita caseira. Dividi a massa em duas partes, estendi, recheei com fiambre, bacon e chourição. Fechei e agora vou deixar isto dobrar de tamanho. Vou pôr ali a levedar. Depois faço só aqui uns risquinhos, uns cortezinhos e vai ao forno. Pronto. Foi isto, mas já sabem que eu vou deixar ficar então o link da minha receita que tenho aqui no canal, vou deixar ficar na descrição para vocês também poderem ver e fazer nas vossas casas, não é nada difícil e é muito bom.
Então, estas assim já são as últimas dobras do meu pão mais tradicional e vocês veem que ele já está bastante levedado. Porquê? Porque está muito calor, não é? Já está bastante calorzinho, então as massas acabam realmente por andarem mais depressa do que no inverno, é perfeitamente normal. Eu mantive o esquema de fazer 4 vezes as dobras de 30 em 30 minutos, mas realmente nota-se uma diferença bem grande para as massas que a gente faz assim com o calor e aquelas que se fez durante o inverno, não é? Pronto, 4 vezes feitas as dobras, agora eu vou deixá-la levedar mais um bocadinho, não vai precisar de muito, talvez mais uma horinha, por isso eu acho que eu vou também já moldar o pão de forma, porque ele também já está bem levedado, então vou moldá-lo. Porque assim esta parte já leveda tudo junto, depois quando eu ligar o forno consigo fazer também tudo ao mesmo tempo. Pronto, pãozinho moldado, agora vai para a beira do outro para levedar a segunda vez. Fiz aqui uma receita básica de bolachas amanteigadas. Aqui dentro eu tenho 300 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga amolecida, 100 gramas de açúcar e um ovo e a raspa de um limão para aromatizar. Podia ser também baunilha, por exemplo, raspa de laranja, qualquer coisa que a gente goste para aromatizar ou até deixá-las ficar neutras. Pronto, a massa fica assim, é ótima de se espalhar, é muito fácil. Eu vou cortar e depois eu vou rechear, se calhar não todas, mas uma parte delas com este doce de leite. Eu comprei isto no Pingo Doce, vou pôr num saco de pasteleiro depois delas estarem cozidas e frias e vou colocar então bocadinhos de doce de leite e casar as bolachas. Eu comprei isto e eu usei para fazer uma sobremesa e agora quero usar o que sobrou porque senão vai se estragar e é uma pena porque isto é muito bom. Mas tenho que tirar isto do meu frigorífico, senão ou acabo a comê-lo à colher ou então acabo realmente a deixá-lo estragar. Pronto, vou esticar a massa e cortar. Para já vou cortar assim com este cortador assim pequenino, quero fazer. Isto basicamente são uns alfajores, que é uma coisa que eu queria muito experimentar. É um biscoitinho argentino que leva então doce de leite e depois leva um bocadinho de coco por fora e açúcar em pó por cima, depois eu mostro-vos. Eles têm um aspecto muito bom e eu queria muito experimentar. Então, bora lá. Mas a receita da massa das bolachas é a receita de bolachas amanteigadas que eu faço e que ou cubro com chocolate, ou caso-as com compota, ou com Nutella, enfim. É super, como é que eu ia dizer, versátil, dá para vocês fazerem imensa coisa, portanto, apontem os ingredientes e façam. Isto foi só colocar tudo aqui dentro, batedeira, deixar amassar ali 2 minutinhos até a massa ficar lisinha e está pronto.
tabuleiro cheinho de bolachas para ir ao forno e este aqui mais pequenino que tem duas camadas, estão aqui separadas por plástico, no total tem 68 disquinhos, que eu vou pôr no congelador. Não sei se vou cozer tudo, portanto o que está no forno, neste tabuleiro grande vou cozer, estas aqui ainda não sei, vou ver. Mas tem aqui então mais 68 que dá um total de 34 bolachas, não é? Depois de prontas e casadas, seja elas com doce de leite, com Nutella, com compota, qualquer coisa aqui fica bem. Pronto, vou então ligar o forno a 180 graus, cozer estas e estas por agora vão para o congelador. As bolas também já levedaram, eu já dei aqui uns cortezinhos com as facas, isto está tudo muito rústico, mas as minhas bolas ficam sempre assim muito rústicas. Já estou a aquecer o forno a 180 graus e vou começar por cozer então as bolas e as bolachas e depois tenho que aumentar a temperatura para cozer o pão de forma e o pão tradicional. Já coloquei o tacho de ferro dentro do forno para ele aquecer. Agora eu vou aqui só moldar muito rapidamente o meu pão, que já está muito bem levedado. Eu tento não colocar muita farinha, então vou só tentar aqui moldar. Ok, e agora fazer só aqui tentar fechá-lo o melhor possível. Pronto, pôr só assim um bocadinho de farinha por fora, só para ele ficar com aquele ar de pãozinho, não é? Depois eu tenho aqui o meu, é tipo um tapete de silicone próprio para colocar dentro da panela. Vou dar aqui um corte em cruz e tiro a panela do forno, meto dentro, tapo e ponho a cozinhar. 30 minutos tapado a 250 graus e depois destapo, baixo para 220 e deixo ficar ali o tempo suficiente até ficar com a cor que eu gosto. Pronto, está aqui o meu pãozinho, agora é só tapar a panela e colocar no forno. Enquanto o pão agora está no forno, eu vou aqui começar a tratar dos alfajores. Só pôr um pouquinho de leite, de doce de leite aqui nas bolachinhas e depois colocar a outra por cima para casar. Depois o que eu vou fazer é passá-las por coco ralado, assim a par, carinha, já tenho aqui algumas, estão a ver? A gente carrega e o doce de leite sai um bocadinho, então eu vou colocar esta parte em coco ralado. Pronto, eu não ponho muito doce de leite, eu já vi vários vídeos de alfajores e colocam uma quantidade muito maior de doce de leite, mas eu realmente prefiro colocar assim uma mais pequenina. Eu também não deixei as bolachas cozerem muito, eu antes as quis assim mais branquinhas, para não ficar muito duro. Pronto, depois é só vir com outra bolacha e colocar por cima, carregar até o doce de leite e vir assim até às pontinhas. E tá. Fazer isso para todas. Agora então, tenho aqui coco ralado nesta taça e eu vou passando assim as laterais para que o doce de leite agarre aqui no coco e fica assim, vão a ver? Vou fazer isso para todos. E depois finaliza-se com açúcar em pó. Estou a pôr aqui
aqui a compota de frutos vermelhos a fazer. Já devia ter posto de manhã, esqueci-me completamente, mas vou pôr agora, porque vai-me fazer mesmo falta, então vou pôr. O que é que eu tenho aqui dentro do meu tacho? Apenas frutos vermelhos congelados e açúcar. Estou a usar os frutos vermelhos do Lidl. Isto tem 750 gramas de frutos vermelhos congelados. Para 750 gramas de frutos vermelhos eu coloco 350 de açúcar. Há quem coloque quantidades iguais. Eu sei que o açúcar serve também como conservante, então se for para guardar realmente necessitamos de mais quantidade, mas eu faço isto para consumir em pouco tempo e assim tipo, sei lá, 3 semanas e ela aguenta-se perfeitamente com esta quantidade de açúcar. Então, olhem, é o que eu ponho. Agora está assim a um lume baixinho para começar a descongelar os frutos vermelhos e o açúcar a derreter, porque temos de ter cuidado para ela não colar, não é? Porque senão o açúcar pode-se colar todo no fundo. Então vamos começar. Há quem coloque também sumo de limão, casca de limão, pau de canela, um pouquinho de água para começar a cozer. Enfim, eu não sinto muita necessidade de colocar água, isto em poucos minutos começa os frutos vermelhos a descongelar e a largar líquido, então eu realmente nunca necessitei de colocar. É uma questão de vocês também experimentarem. Quando tiver tudo bem cozido e assim a fazer ponto de estrada, que eu depois vou tentar ver se não me esqueço de vos mostrar, a nossa compota fica pronta. Normalmente não demora assim também muitas horas, é um processo fácil e relativamente rápido. Então, a compota já está pronta, eu deixei a cozinhar ali em lume brando, depois passei a lavarinha mágica e deixei a ferver mais um bocadinho para perder assim a água, não ficar muito líquida. Eu gosto dela assim mais espessa e também normalmente conforme ela arrefece também acaba por ficar um pouquinho mais espessa, então eu gosto bastante. Agora vou pôr aqui nos meus frasquinhos. E depois eu guardo-a no frigorífico porque faço pouquinha quantidade, então não estou sequer a fazer a pasteurização nem nada, é mesmo só, é para consumir nas próximas 2, 3 semanas, então é uma coisa muito rápida. Mas fica muito saboroso e não é nada difícil de fazer. Então, estamos a chegar ao final do vídeo e vamos fazer aqui um resumo do que fizemos hoje. Hoje eu preparei pão de forma, pão tradicional, bolas de carne, que usei um atalho, é verdade, mas vocês têm a receita aqui no canal que eu vou deixar na descrição. Fizemos a compota de frutos vermelhos e também os alfajores, acho que é assim que se chama. Estas bolachinhas casadas com doce de leite, que eu já comi uma e são a coisa mais maravilhosa do mundo. São mesmo muito, muito boas. Vocês têm que experimentar. Então eu vou-vos mostrar como é que isto ficou e depois vamos encerrar o vídeo. Então, o que é que nós fizemos? As bolas de carne, que já estão aqui partidas, assim, cortadas em 4 pedaços, eu vou embrulhar em película aderente e congelar cada um deles individualmente. Fizemos o pão tradicional, aqui está já fatiado para também ir para o congelador. Fizemos o pão de forma com farinha integral, não é? Com mistura de farinhas, mas a levar farinha de trigo integral. Ele fica ótimo, vocês têm mesmo que experimentar, porque a receita é muito boa, já a original, mas esta com farinha integral fica muito saborosa. Então fizemos estes 2 pães. Fiz também a compota de frutos vermelhos para os nossos pequenos almoços e os alfajores. Tenho aqui estes 3 que eu pus aqui para tirar uma fotografia bonita. Mas vou pô-los ali também dentro do frasco. Estão ótimos, a sério, experimentem, são mesmo uma delícia, então vocês precisam de experimentar. Todos os ingredientes das receitas que aqui estão vou deixar ficar na descrição do vídeo e, como sabem, usei um atalho para fazer as bolas de carne, mas vou deixar-vos ficar o link do meu vídeo com a receita completa, onde vocês também podem ver e podem replicar nas vossas casas. Pronto, foi este o nosso dia aqui na cozinha, espero que vocês tenham gostado. Já agora digam-me nos comentários que tipo de receitas é que gostariam de ver por aqui. Muita gente pede-me receitas sem glúten, de pão sem glúten, e eu peço imensa desculpa por não vos poder trazer esse tipo de conteúdo, mas realmente é algo onde eu não tenho a mínima experiência sequer, porque nós aqui em casa consumimos glúten, não temos alergia, não temos qualquer tipo de problemas em consumir glúten, então
Eu realmente não tenho muita coisa para vos trazer, aliás, não tenho nada para vos trazer dentro desse tipo de pães, então eu peço imensa desculpa por isso, mas outras coisas que vocês gostavam de ver por aqui, deixem ficar nos comentários para eu ver e depois fazer outra maratona e trazer-vos então as sugestões. Eu hoje ainda queria fazer bagels, mas já não me deu tempo, nem farinha, já não tinha farinha suficiente para fazer os bagels, então ficará para um outro vídeo e para uma outra semana. Espero que tenham gostado da minha companhia, todas as sugestões que eu vos trouxe. Eu sei que algumas delas já são repetidas, mas acho que também nunca é demais relembrar, porque são receitas bastante úteis. Um beijinho grande e até ao próximo vídeo. E não se esqueçam de deixar ficar o gosto, de subscrever o canal se vocês são novos por aqui e de deixar ficar o like no vídeo. Um beijinho. Tchau.